ABC16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez, entrando em sua residência e seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo aos nossos telespectadores o carinho, a gentileza que tem para com o nosso programa toda semana. Agradecendo também aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, onde estamos chegando via Canal 3 nesses dois municípios. E hoje vamos falar um pouquinho de gastroenterologia. O que vem a ser a gastroenterologia, qual é essa especialidade médica, do que ela cuida, com o que ela se preocupa, o que ela se propõe a tratar, né? Então vamos conversar com o doutor Ricardo Blank, me desculpe, e vamos falar um pouquinho então das doenças do aparelho digestivo. Então eu vou pedir agora um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, voltamos e vamos iniciar agora a nossa entrevista com o Dr. Ricardo Blank, gastroenterologista. Dr. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria, primeiramente, que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores e dissesse quem é o Dr. Ricardo Blank. Bernardo, obrigado pelo convite, primeiramente, grato pela lembrança do meu nome. Meu nome é Ricardo Blank, como você falou, sou médico, gastroenterologista,
formado em 1978, já vão aí 41 anos. Sou nascido em Petrópolis, criado em Petrópolis, clínico em Petrópolis. Minha família toda é de Petrópolis, a maioria, praticamente quase todo mundo comerciante. E eu milito nessa área da especialidade, atendo clínica geral, e a minha especialidade é a gastroenterologia, ou seja, as doenças do aparelho digestivo. Muito bem. Doutor Ricardo, vamos começar pelos assuntos mais pesados para depois nós chegarmos nos mais amenos. Tá bom. Sim, câncer no aparelho digestivo, câncer de estômago e câncer de intestino, câncer de colo. Qual a incidência desse tipo de câncer se comparado aos demais tipos de cânceres no Brasil? Ô Bernardo, o câncer do aparelho digestivo, de uma maneira geral, ele vai desde a boca até ao reto, né? Até a região anal. O câncer de esôfago no Brasil não tem, graças a Deus, uma incidência muito alta, é da parte alta do aparelho digestivo. O câncer de estômago, esse tem uma alta incidência, é uma doença que acomete bastante, tem uma proporção bastante elevada em nosso país. O câncer de intestino também, ele tem uma incidência bastante elevada. No sexo masculino, o câncer do aparelho digestivo, seja estômago ou seja intestino, que são os mais comuns, perdem para o câncer de próstata. No caso da mulher, né, no cenário feminino, o câncer de mama e colo de útero tem uma maior incidência do que os tumores malignos do aparelho digestivo. Mas hoje em dia a gente tem uma vantagem, podemos dizer assim, de a detecção precoce. Ou seja, os exames de rotina, como a endoscopia digestiva, como a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino grosso, isso consegue detectar, muitas vezes precocemente, esse tumor maligno antes dele provocar metástases para outros órgãos à distância, né? E isso facilita muito e a gente consegue, graças a Deus, curar esse tipo de paciente. Muito bem. O senhor falou agora, no bloco anterior, na pergunta anterior que eu lhe fiz, a respeito de exames como a endoscopia e a colonoscopia. Eventualmente, se pede exames de colonoscopia para aparelhos, para doenças, possíveis doenças ou possíveis patologias, né, no intestino grosso. E nós temos uma doença chamada diverticulite, que é relativamente comum no intestino grosso. Eu queria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores o que vem a ser a diverticulite e se uma alimentação diferente, uma alimentação mais agradável ao intestino grosso, digamos assim, né, menos agressiva ao intestino grosso, se combate a diverticulite ou se ajuda a não aparecer a patologia da diverticulite. Bom, o divertículo, ele está presente numa grande gama, tanto de adultos e até de mais jovens, né, tanto masculino quanto feminino. E, assim, para o leigo entender, o que é o divertículo? Você imagina o intestino, e principalmente aí o intestino grosso, você está falando aí em torno de 7, 8 metros de intestino. Se somar o intestino delgado, dá mais outros 7 metros. Então você está falando aí em 14, 15 metros de tripa, vamos dizer assim, num adulto. No intestino grosso, você imagina como uma mangueira. O intestino é um tubo, ele é virtual, ele tem um calibre e ele tem uma parede por onde transita o alimento que depois vai se transformar em bolo fecal. Esse tubo, essa mangueira, né, entre aspas, ele é muscular e ele tem uma elasticidade.
ele dilata e ele contrai. Então, esse dilata e contrai é que forma o movimento peristáltico, a peristalse, como a gente diz, que impulsiona o material fecal ou o alimento dentro do tubo. Por vários motivos. Pode acontecer uma fraqueza em determinados setores, em determinados pontos dessa mangueira, desse tubo do intestino grosso. E isso cria uma bolha. Então, o divertículo nada mais é do que uma falha na parede muscular, onde a pressão intra-tubo provoca uma bolha, provoca uma pipoca para fora. E aquilo forma um saquinho. Pode ser maior, pode ser menor. Geralmente, quem tem um tem vários. E isso vai desde o começo do intestino grosso, que é aqui do lado direito do abdômen, né? O colo transverso, que atravessa de um lado para o outro, o colo descendente, o sigmoide, que tem alta incidência, que já é perto do final do intestino. E o divertículo, ele é uma patologia, mas é uma coisa benigna, né? Ele não traz grande perigo. Se você pegar aí na rua 20 homens e 20 mulheres, mais da metade vai ter divertículo. E não sabe que tem porque não fez o exame. E não tem sintoma, né? De início, pode dar gases, distensão abdominal, pode às vezes sangrar, pode dar dor. Aí quando ele inflama, por vários motivos, aí sim acontece a diverticulite, que é a inflamação do divertículo. Muitas vezes o tratamento é clínico e quando rompe, aquilo perfura, cai na cavidade, fezes na cavidade abdominal, é uma cirurgia, e é uma cirurgia grave, grande, geralmente, porque pode provocar uma infecção generalizada e caminhar até para uma septicemia. Então, o cuidado que tem é procurar nunca ter prisão de ventre. A pessoa que tem o intestino preso, como se diz, né, tem a obstipação intestinal, procurar ingerir fibra. A fibra é muito importante. Água, né, tem que estar hidratado, ingerir fibra, mastigar bem o alimento, procurar ter hábitos de vida saudáveis, né? Outra coisa importante, exercício físico. Quanto mais parado, quanto mais acamado o paciente, quanto menos exercício ele fizer, mais o intestino acomoda. Eu costumo dizer no consultório que o intestino ele é um órgão um pouco safado, vamos dizer assim. Ele segue o que o paciente faz, ou seja, se o paciente é ativo, come fibra, anda, caminha, bebe água, faz exercício, o intestino corresponde, ele faz a parte dele. Você quer ver uma coisa que acontece comumente, no idoso principalmente, e na mulher mais ainda, por causa do fator hormonal, tem uma queda, tem osteoporose, fratura de colo de fêmur. Comum, isso acontece todo dia. Opera, fica de cama, até poder levantar. Ou qualquer outra patologia que deixa a pessoa acamada. Primeira coisa que acontece, o intestino para. Vem prisão de ventre. Você tem que estar estimulando, às vezes tem que dar medicação, tem que melhorar a dieta, tem que fazer massagem, né? Para evitar isso, pode caminhar até um fecaloma, que tem que ser, às vezes, extraído manualmente no hospital ou numa unidade de saúde. Então, mais ou menos é essa visão que eu posso passar. Não, curiosamente, temos duas coisas aqui que podemos falar um pouquinho mais a respeito delas. A primeira é uma lenda urbana que nós vamos desmistificar agora, de que certas fibras, como cevada, milho, trigo, enfim, são mais causadoras, digamos assim, provocam mais doenças no colo do útero. Essa é uma lenda urbana que diz, olha, evite certos grãos. Por exemplo, você tem um pão integral com 12 grãos. Evite esse pão, porque esses grãos, eles provocam isso que o senhor chamou de pipoca, de bolha na parede, ou seja, o divertículo. Isso é verdade ou é uma lenda urbana? Não, não é verdade. Pelo contrário. Pelo contrário. A fibra, qualquer fibra que seja,
verdura, legume, celulose, isso só ajuda. Os grãos, aveia, né, a granola. Então, o que você puder ter de fibra só vai ajudar o intestino, vai facilitar e evita o câncer. Ainda tem mais essa, tem outra grande vantagem. Esse conceito até mudou de um certo tempinho para cá, porque você sabe que a medicina é uma ciência em constante evolução. Eu costumo dizer, a medicina é a ciência de verdades transitórias. Quando eu estudei na faculdade, como é que se tratava a úlcera? Dieta láctea. Você tinha que dar leite. E às vezes o paciente detesta leite, não suporta leite, se beber leite, vomita. A gente internava o paciente, mandava dar leite. O paciente não aguentava, a gente enfiava uma sonda nasogástrica e mandava a enfermeira injetar 50 ml de leite numa seringa, de hora em hora ou de 2 em 2 horas, porque não existia medicamentos como existem hoje. Tinha pouco recurso, era antiácido e leite. Hoje isso é condenado. No caso do divertículo e de grãos, principalmente caroço e semente, né? Caroço de uva, semente de pepino, semente de abobrinha, aquela sementinha, aquela bolinha do quiabo e outros grãos assim. Isso pode entrar no divertículo, não sai, inflama, rompe e vai dar uma diverticulite, vai caminhar para uma cirurgia. Esse conceito ele está mudando, já mudou. Antigamente a gente proibia no consultório. Hoje já se viu que você proibir isso não traz tanta vantagem. Então, mesclar isso sempre com outras fibras para fazer um carreamento, para fazer um bolo fecal mais saudável e evitar sempre a prisão de ventre, que o doente, ao evacuar, vai ter que fazer força. Essa força vai para o intestino. E se a parede muscular tem algum enfraquecimento em algum ponto, vai dar uma bolha. A bolha é o divertículo. O senhor sabe que, curiosamente, nós estamos falando a respeito de bolo fecal e tudo mais, e eu observei, no decorrer dos anos, que nenhum paciente recebe alta hospitalar depois de uma cirurgia sem um completo funcionamento do intestino. Isso é uma das regras para alta hospitalar pós-cirurgia. É uma coisa muito curiosa. Mas eu queria perguntar ao senhor, mudando um pouquinho de assunto, o refluxo, que é uma coisa muito comum a pessoa, depois de se alimentar ou depois de ingerir bebidas e tudo mais, ter um refluxo gástrico e, enfim, isso é uma coisa bastante comum em todas as idades, em neném, depois que mama e tudo mais, né? Eu queria lhe perguntar, o que é o refluxo, para explicar aos nossos telespectadores, quais as causas do refluxo e como é que se pode combater o refluxo gástrico? Ô Bernardo, o refluxo gastroesofágico hoje é uma coisa muito comum, muito conhecida. Eu te diria até que ele é uma patologia hoje multidisciplinar, né? O paciente às vezes começa com tosse, rouquidão, vai aonde? Vai no otorrino, é o médico da garganta, né? E a tosse não é da garganta, é um refluxo. Ou ele começa a ter afta, lesões da orofaringe, ele vai no dentista, né? Ele começa a ter problema de esmalte de dente, então ele procura um odontólogo. Ele, na tosse, também às vezes vai no pneumologista, porque ele acorda de noite com aquele refluxo e dá falta de ar. Então ele vai no médico de pulmão. E naturalmente que é uma coisa da área da gastroenterologia e hoje esses profissionais dessas especialidades co-irmãs, né, vamos dizer assim, encaminham para o gastro. No caso do bebê, do recém-nascido, o refluxo é muito comum, praticamente todo bebê tem refluxo. Toda mãe e toda vovó sabe que depois que mama tem que botar o neném em pé para ele arrotar, né, ter a eructação, que é o quê? Para soltar gases. Porque quando você come, quando você bebe, quando você mama, ingere ar. E esse ar
tem que sair. Então, como é que ele sai? Arrotando. Se fica deitado, aquilo vem e volta o líquido ali, no caso a mamadeira, o leite, e pode ir para a traqueia, ir para o pulmão e sufocar o neném. Então, no recém-nascido, voltando a dizer, é uma falta de maturidade do aparelho digestivo. Nós temos aqui em cima no esôfago uma válvula, que é o esfíncter superior do esôfago, e aqui embaixo, na chamada boca do estômago, você tem uma outra válvula, que é um esfíncter. Ele fecha, ele abre, é muscular. Então, o bebê tem uma falta de maturidade. Depois de 9 meses, 1 ano de idade, isso já está mais patente, já está com um funcionamento melhor, mais adequado. No adulto, a história é diferente. Geralmente acontece por uma hérnia de hiato. Então, geralmente o paciente tem uma fraqueza nesse anel, nessa válvula inferior, e depois que ele ingere alimento ou bebe qualquer coisa, e principalmente se ele deitar, esse refluxo vem. Por isso que é mais comum à noite, a hora que o paciente deita na cama e vai dormir. O refluxo volta. E principalmente também se ele ingerir alimentos ou líquidos que sejam irritantes da mucosa gástrica. Tudo que é ácido, né? Tudo que é cítrico. Laranja, suco de laranja, limão, maracujá, abacaxi, morango, acerola, kiwi, vinagre. Condimentos de uma maneira geral, principalmente picante. Pimenta, pimenta do reino, molho de pimenta, tomate. Tudo que for condimentado irrita a mucosa gástrica. Café é um dos que mais irrita, o café preto. Refrigerantes à base de cola, né? Tanto pelo refrigerante, tanto pelo gás. A bebida alcoólica, de uma maneira geral. Toda bebida gasosa, inclusive a água mineral com gás. Porque aquilo irrita a mucosa. No que irrita a mucosa, o estômago devolve. Qual a defesa que ele tem? É devolver. Como que ele devolve? Empurrando de volta. É o refluxo. Como evitar o refluxo? O que se pode fazer? Sim, conforme o senhor mesmo disse, é uma coisa bastante comum, acomete grande parte, a maioria esmagadora da população, mas como é que se pode evitar isso? E por que eu lhe faço essa pergunta? Porque existe uma fórmula mágica, e eu quero dizer à senhora e ao senhor que isso também é outra lenda urbana, e o Dr. Ricardo Blanc vai nos explicar agora, que existe uma fórmula mágica de que um limão na água, em jejum, de manhã cedo, combate o refluxo. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso aos nossos telespectadores, porque é uma lenda que se disseminou. Ô Bernardo, foi muito oportuna essa sua colocação e às vezes uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando verdade. E o leigo, não é só o brasileiro, o paciente de uma maneira geral, ele é inocente, então ele acredita. E hoje com internet, com WhatsApp, né, com as formas de comunicação atualmente, isso dissemina, viraliza, né, como se fala, e o paciente passa a utilizar essas coisas. O limão é um excelente alimento, rico em vitamina C, é bom para a imunidade, mas é péssimo para quem tem problema de estômago. Então, essa lenda, como você falou, de que tomar o suco de limão em jejum é bom para o estômago, isso é um veneno, é uma bomba atômica. Eu já tive casos, eu e outros colegas da minha área, de ter pacientes que tiveram hemorragia gástrica por causa de tomar suco de limão diariamente em jejum, né, com o estômago vazio. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O limão é bom? É, muito bom, mas para quem pode usar? Quem tem uma gastrite, quem tem uma esofagite, quem tem hérnia de hiato, quem tem uma úlcera, não pode, não deve. Está dando tiro no pé, vai passar mal. Eu atendo volta e meia, toda semana, quase todo dia, atendo paciente e isso vazou na internet, né? E o pessoal usa, faz, acha que é bom, mas a verdade não é bem assim. Então isso é condenado, né? Então, nosso primeiro conselho, abandone esse hábito danoso do limão em jejum de manhã cedo.
Vamos escutar aqui o Dr. Ricardo, que tem anos e anos de especialidade na gastroenterologia e que está nos dando um conselho. Mas eu queria lhe perguntar uma outra coisa, aproveitando esse nosso mesmo assunto. Omeprazol. Todo mundo que tem refluxo ou que tem uma gastritezinha leve, não, primeira coisa que faz é partir para o omeprazol ou similares ao omeprazol, né? Eu lhe pergunto o seguinte, não é mais danoso o omeprazol ao organismo do que muitas vezes seria suportável uma pequena gastrite, a dor de uma pequena gastrite, um pequeno incômodo ou até um pequeno refluxo? Não é mais danoso o uso do omeprazol? Porque o omeprazol ele tem uma série de contraindicações. O que o senhor nos fala, o que o senhor poderia nos falar a respeito disso? Ô Bernardo, o paciente portador a gente chama doença ácido péptica, né? Inclui esofagite, que é a inflamação do esôfago, a gastrite, inflamação do estômago, e a duodenite, que é a inflamação do duodeno, é logo após o estômago, é o comecinho do intestino delgado. E no estômago até úlcera, que a úlcera já é uma ferida, já é uma perfuração da mucosa do estômago. O omeprazol, uma molécula que foi desenvolvida na Suécia há muitos anos, é um inibidor da bomba de próton, então ele controla e regula a produção de ácido clorídrico, que é o ácido que o estômago produz para digerir o alimento que a gente come. Então, nem 8 nem 80. O médico, ele calibra a necessidade desse medicamento e de outros similares, como pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, enfim. O omeprazol deu vários filhotes, né? Sim. Vai mudando o radical, vão aparecendo outras substâncias. Você também não pode ter, ou seja, uma coisa é você ter hiperacidez. Todas essas doenças aí de esofagite, gastrite, duodenite e úlcera acontecem por excesso de produção de ácido. Então, o que tem que ser combatido é a hiperacidez. Por isso que tudo que é ácido, você está piorando. É o caso do limão. Se você já está ácido, você vai ingerir limão, você vai piorar. Teve até uma teoria aí há tempos atrás de que depois que você bebe o suco do limão, ele vira alcalino. Nunca ninguém viu isso em lugar nenhum, né? Como que ele vai virar alcalino se ele é ácido? Vai virar base? Não dá. Ao mesmo tempo, você não pode dar uma dose absurda, cavalar, de inibidor de ácido, uma dose altíssima de omeprazol, porque você vai provocar uma coisa que chama acloridria, ou seja, ausência total do ácido. Você vai bloquear tudo. Aí o paciente não faz a digestão, ele não vai digerir o que ele come. Então, no tratamento, no dia a dia, no acompanhamento terapêutico, o omeprazol, eu diria que é um santo remédio. Como qualquer remédio, não existe remédio santo, inocente. Todos eles, eu digo, pagam um pouquinho de imposto, uns mais, outros menos. O omeprazol vem tendo aí nos últimos anos uma certa campanha de difamação, eu diria assim. Que omeprazol dá osteoporose, omeprazol faz cair o cabelo, omeprazol dá Alzheimer. Tudo isso é mentira. A gente não vê isso. Não existe isso. Agora, todo medicamento tem que ser utilizado com um acompanhamento médico, com uma orientação, né? Então você às vezes vê pessoas usando omeprazol porque o fulano mandou tomar. Ele nunca foi no médico, ele nunca fez uma endoscopia. Então é importante pedir um auxílio, uma orientação a um médico e ver se há necessidade de fazer uma endoscopia ou uma ultrassonografia. Uma coisa importante é saber, e a gente sempre pede um teste quando faz a endoscopia alta, para ver se tem a presença de uma bactéria, hoje já muito conhecida, que é o Helicobacter pylori, mais conhecido como H. pylori. O H. pylori é uma bactéria que foi descoberta há tempos atrás por uma dupla de médicos australianos, que ganharam depois eles foram até desacreditados da comunidade médica mundial,
E eles ficaram desesperados com aquilo e chegaram ao ponto de pegar um suco de H. pylori e beber e fazer o tratamento para provar que eles estavam certos. E provaram e depois ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por causa disso. Então, o H. pylori, ele é cancerígeno. Ele tem uma atração pelo estômago e se você tem um estômago lesado por H. pylori, é uma probabilidade muito alta de, dali a algum tempo, desenvolver um câncer gástrico. Ora, se a endoscopia é um método fácil e acessível, você faz a endoscopia, tem H. pylori ou não tem, ou sim ou não. Tem H. pylori, o tratamento é um tipo. Ah, não tem H. pylori. O tratamento é ver estresse, ansiedade, erro alimentar, corrigir essas coisas. No fundo, mudança de hábito, ter hábitos mais saudáveis, né? Paciente que toma litro de café, fuma muito, bebe bebida alcoólica demasiado, usa condimento demasiado, usa embutido, usa fritura. Isso tudo você vai agredindo o corpo humano e principalmente o aparelho digestivo. Agora, o omeprazol, ele nos auxilia muito, salvou muita vida. Tanto é que, quando eu me formei, 1978, já vão aí 41 anos, era muito comum o cirurgião operar úlcera. Eu operava úlcera no hospital todo dia. Você já deve ter ouvido falar que fulano morreu de hemorragia, que a úlcera supurou e sangrou. Você não escuta mais isso, você não vê mais isso. Tinha várias técnicas cirúrgicas para operar úlcera. Úlcera duodenal, úlcera gástrica. Né? Aquilo o cirurgião operava todo dia. O cirurgião que operava só úlcera morreu de fome. Não tem mais cirurgia de úlcera, porque cura. Então, o remédio é bom? É muito bom. Agora, tem que ser dosado, tem que ser orientado, tem que ser monitorado. Muito bem. Doutor Ricardo, eu preciso pedir licença ao senhor, mas eu preciso pedir mais um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo, sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237-1723. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Ricardo Blanc, gastroenterologista. Dr. Ricardo, antes do intervalo, nós estávamos falando e o senhor estava finalizando com a afirmação de que hoje não se opera mais úlcera. A úlcera hoje ela é tratada... Raramente, né? Não, a úlcera hoje ela é tratada com medicamentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aos nossos telespectadores o que vem a ser a úlcera, o que provoca a úlcera e qual o tratamento hoje para a úlcera. Ô Bernardo, a úlcera nada mais é do que uma lesão da mucosa do estômago, a úlcera gástrica. Pode dar, o estômago tem 3 setores, vamos dizer assim, tem o fundo do estômago, o corpo e o antro, que é o finalzinho onde vai desembocar no bulbo duodenal. E tem a úlcera duodenal. E podemos até ter úlcera do esôfago, né? Então, o que é a úlcera? É uma ferida. É comum ver pessoas com problema de circulação nas pernas, membro inferior, e tem a chamada úlcera varicosa. O que é a úlcera varicosa? É um buraco.
é uma ferida. Então, essa ferida, ela dá no estômago também, né? E dá até pus, ela inflama dentro do estômago, dentro do duodeno. E por que ocorre a úlcera? Normalmente, na maioria das vezes, por excesso de ácido. Excesso de produção de ácido que as glândulas do estômago produzem para digerir o alimento. Então, isso tem um equilíbrio. Quando produz demais, porque você é muito ansioso, você é muito nervoso, você é muito estressado, você produz mais ácido, o seu metabolismo acelera, né? Ou porque você bebe errado e come errado. Ou você junta os dois, você é ansioso e bebe errado e come errado, aí você multiplica isso. Ou se você toma medicamentos que lesam a mucosa, tem um medicamento que é muito bom, antiquíssimo, que é maravilhoso, que é o ácido acetil salicílico, famoso AAS. E muito medicamento, principalmente antigripal... Só um pouquinho, só esclarecendo. Melhoral, aspirina, ácido acetil salicílico, pois não? Muito antigripal contém ácido acetil salicílico, né? Muito. É um grande produto, antitérmico, né? Analgésico, e é bom, funciona, mas ele lesa a mucosa gástrica. Então, se você toma isso durante 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, procura tomar com o estômago forrado ou toma com um pouquinho de leite gelado. Deixa eu interromper novamente, porque... E a aspirina encapsulada? É menos pior. Mas também... Ela é ácido acetil salicílico. Mas provoca. Hoje tem no mercado vários produtos que são tamponados. Exato. Né? Não sei o que, cardio. Exato. Porque é boa para o coração? É. Afina o sangue? Afina. Evita infarto? Evita. Evita AVC? Evita. Mas dá úlcera. Então, é o que eu digo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que ser monitorado, orientado. Vão tomar aspirina para prevenir? Vamos, tem que tomar. Mas não toma de manhã, em jejum. Toma depois do almoço. Procura ver como é que está seu estômago, de vez em quando. O próprio cardiologista vai orientar isso. Então, nós não podemos condenar a aspirina, de forma alguma, nem o ácido acetil salicílico. Mas o paciente tem que ter a informação de que se ele usar exagerado ou usar errado, ele vai provocar um efeito colateral grave. Ele pode provocar nele mesmo uma úlcera, uma gastrite. E voltando ao tratamento da úlcera, como é que se dá isso? Ah, sim. A primeira medida é mudança de hábito, ou seja, corrigir possíveis erros alimentares. Né? Então, dieta alimentar é um ponto importante, sempre é. Fator emocional, se o paciente é ansioso, é estressado, é nervoso, tem que corrigir isso, tem que diminuir isso. É muito comum hoje a depressão ansiosa, né? Tem muito caso de depressão no mundo todo. E o último fator é o medicamentoso, é o medicamento, que hoje a droga de eleição é o omeprazol ou seus derivados, tem vários aí. Então, mudança de hábito, né? Dieta, fator emocional e o medicamento adequado. E isso efetivamente cura a úlcera? Cura, e saber se tem a bactéria ou não. Como vai saber? Endoscopia, né? Existe um teste que é feito pela respiração, né? Não é tão fiel, mas existe, é usado, né? O paciente sopra num tubo, aquilo vai para exame. E tem um que é feito pelo sangue, para ver se tem H. pylori, que não é tão usado na prática, mas existe também, é bom saber. Mas assim, o melhor, a meu ver, é a endoscopia, porque ela te traz vários benefícios. Uma, ela dá o diagnóstico. Outra, ela fotografa, ela vê. Outra, se tiver algum pólipo, que é o contrário do divertículo, o pólipo é um caroço. É como se fosse uma verruga, vamos dizer, que dá... O endoscópio já retira e manda para patologia, para exame. E outra, faz o teste da bactéria. Então a endoscopia tem várias vantagens. Ela dá o diagnóstico, ela opera, ela trata, ela fotografa, ela vê se tem bactéria, ela suga o suco gástrico e vai para exame, um exame tranquilo de ser feito. O senhor falou há alguns minutos atrás que quando nós estamos ingerindo bebidas ou alimentos, estamos também ao mesmo tempo ingerindo ar.
e que o organismo precisa colocar esse excesso de ar para fora, né? Seja através do arroto, seja através de uma flatulência, ou chamado gases, comumente chamados. Como ajudar, e se é verdade, por exemplo, que chá de erva doce ajuda nisso, ou se é necessário uma consulta médica e um medicamento para pessoas que têm excesso de gases no organismo para eliminar esses gases. O que o senhor poderia nos falar a respeito disso? O gás, né, a presença de gases é normal, porque todo processo digestivo, o organismo, ao fazer o processamento da digestão, isso libera gás. E tem alimentos que produzem mais gás, né? As raízes, as massas, pão, tudo que nasce embaixo da terra, coisas que fermentam, né? A pessoa às vezes ainda bebe bebida gasosa, está bebendo gás, né? Então, é normal ter, e o próprio processo digestivo, o alimento fermenta dentro da gente. E isso produz gás, é normal. Quando isso é excessivo, o gás não é uma doença, o gás ele é uma consequência. Então, cabe ao médico ver por que tem tanto gás. A pessoa é muito ansiosa, que até no beber água está engolindo. O nervoso faz isso, a pessoa faz sem saber. Você beber um copo d'água, água não gasosa, água normal, natural, ele, pela ansiedade, ele engole o ar. Ele está engolindo o ar. No falar, aqui na nossa conversa, a gente está engolindo ar, né? Esse ar vai sair ou vai acumular. Então, se ele tem uma inflamação, produz gás. O próprio suco gástrico, ele fermenta um pouco, ele ferve um pouco. No que ferve, solta a bolha de gás, dá gás. Então, o gás, até um certo ponto, é normal. Quando é excessivo, pode ser uma colonização bacteriana, aí tem que ver o que é. Pode ter um mau funcionamento do sistema biliar, que aí inclui fígado e vesícula. Pode ter um mau funcionamento do pâncreas, que produz o suco pancreático, auxilia na digestão de proteína. Então, o aparelho digestivo, como os outros também, ele é complexo nessa situação, né? São várias etapas da digestão. Então, não é assim, estou com gases, vou tomar um antigases. Tá bom, no outro dia ele vai ter de novo. E vai ter de novo, ele vai tomar 10 antigases, 20, vai tomar antigases até morrer. Agora, por que ele está tendo tanto gás? Aí, isso é que tem que ser descoberto. Qual é a etiologia, né? Não, eu queria que o senhor falasse a respeito de uma praxe muito comum que as mães usam muito com relação aos bebês, que é o chá de erva doce, para combater os gases. Isso é uma lenda urbana ou efetivamente o chá de erva doce é um auxiliar muito bom para esse tipo de coisa? Ajuda, Bernardo. O chá de erva doce, o chá de funcho, né? Isso, erva doce ou funcho é a mesma coisa? Desde o bebê e o adulto, o chá de camomila, por quê? Eles são, assim, sedativos do aparelho digestivo e tem um pequeno efeito tranquilizante. Então, ao relaxar, a digestão se processa de uma forma mais tranquila e isso é benéfico. Porque hoje em dia, com a correria de horário e trabalho e cobrança e trânsito e hora marcada, a pessoa acaba comendo rápido. Comendo rápido não mastiga direito. Eu digo para os meus clientes que o estômago não tem dente. A digestão começa na boca, você tem que mastigar. Você tem que mastigar, você tem que engolir. Isso é um processo que tem que ser feito com calma, com tranquilidade. Mas o chá ajuda. Eu sou médico alopata. Agora, existem coisas da fitoterapia que funcionam, acredito, a gente vê que funciona, e tanto é que os grandes laboratórios farmacêuticos, os mega laboratórios, até multinacionais, de anos para cá, eles utilizam muita substância da fitoterapia, né? E não só no Brasil, né? Laboratórios em países como Portugal, Alemanha, Espanha, França, Japão, Canadá, a fitoterapia é uma especialidade médica. No Brasil ainda não é. É curso a nível técnico. Como há muitos anos atrás,
a homeopatia não era reconhecida como especialidade médica. Depois de muitos anos foi reconhecida, ela hoje é uma especialidade médica. Antigamente não era. E com a fitoterapia no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Eu fui casado com a Cleusa, que a minha esposa era enfermeira e acabou fazendo fitoterapia, exerceu durante muitos anos. Infelizmente perdi minha esposa ano passado, vai fazer um ano agora em fevereiro. E ela praticava, atendia e produzia tinturas, tudo com erva medicinal. E eu via acontecer, e eu mesmo cheguei a passar, utilizar e receitar muita coisa. Não só dela, como da fitoterapia e até dos laboratórios, como eu te falei, multinacionais, que tem vários produtos à venda aí na prateleira das farmácias tradicionais, que são medicamentos fitoterápicos. Então, o chazinho de erva doce funciona. Não, curiosamente agora, o senhor falando um pouquinho em fitoterapia, e um pouquinho em medicamentos provenientes da fauna e da flora, ou até mesmo uma grande disputa da biodiversidade da Amazônia com relação a possíveis descobertas científicas de medicamentos que hoje ainda não se tem conhecimento a respeito deles, eu me lembrei de que muita gente combate infecção intestinal com água de coco. Até que ponto isto não é uma lenda urbana? Porque eu acredito que não seja, até porque eu também faço isso. E para mim, ao menos, dá resultados. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito disso? Tranquilo, essa aí é verdade. A água de coco, uma que ela é isotônica, ou seja, ela funciona como um verdadeiro soro, como se você tomasse um soro na veia ou como se você ingerisse um soro via oral. Existem vários aí no mercado. Então ela é uma solução isotônica. Ela é absorvida rapidamente, ela hidrata, né? E outra que ela é rica em potássio. Então quando você tem uma infecção intestinal e normalmente acompanhada de muita diarreia, o que você perde na diarreia? Primeiro o líquido, perde água, você desidrata e perde potássio. Aí, então você passa a ter fraqueza, você tem fraqueza muscular. O potássio garante a força muscular, energia. Você perde sódio, então a pressão cai, você fica fraco. Então a água de coco ela ajuda muito nisso, né? Então essa não é uma lenda urbana, não, essa é uma verdade. Não, essa então, é uma verdade. Um auxiliar à infecção intestinal é a água de coco. A água de coco. O doutor Ricardo aqui acaba de nos posicionar com relação a isso. Doutor Ricardo, eu queria mudar um pouco do nosso assunto aqui e falar a respeito dessas modernas técnicas de emagrecimento e, primeiramente, o tal do anel gástrico, né, para diminuição, para redução do tamanho do estômago, do balão gástrico que é colocado dentro do estômago e com isso dá um preenchimento e a pessoa se alimenta menos, né? Mas aí a pessoa fica, por exemplo, com o balão gástrico ou com o anel gástrico ou faz uma redução de estômago. Durante 6 meses ela fica com esse balão dentro do organismo ou com esse anel. Quando retira, acontece o efeito sanfona. Ela volta novamente a ganhar todo aquele peso que perdeu durante 6 meses. Nos fale um pouquinho a respeito dessas modernas técnicas que hoje já são altamente questionadas. Esse assunto ele é vasto, é um assunto atual e o que acontece com isso? Tudo nasce aqui dentro, o problema não está no estômago, o problema está na cabeça, o problema está no comportamento, está no lado emocional. Ou seja, a técnica do balão já foi muito utilizada, hoje diminuiu muito, ainda é usado, mas tem vários efeitos colaterais. E como você falou, coloca o balão, aquilo dá uma sensação de saciedade. A pessoa não consegue comer direito. Então é como se ele habituasse, é como se ele desse um reset, ele resetasse lá a CPU, lá o computador dele, o disco rígido dele, e ele fica lá 6 meses, 4 meses com o balão, tira o balão e ele vai seguir naquele caminho. É difícil isso acontecer, porque geralmente quando tira a pessoa volta a comer tudo de novo. Efeito sanfona. O anel, mais ou menos a mesma coisa, né? Dá um efeito temporário, mas não dá um efeito
perene. Qual o mais utilizado hoje? A cirurgia bariátrica. Você cria um desvio, um bypass. Tem várias técnicas sendo utilizadas. Esse dá mais resultado. Agora, tem que ser o paciente, ele precisa ser muito preparado, muito informado, ter muita ciência do que vai se passar com ele. E ele tem que ter um preparo psicológico muito bem feito, porque ele precisa mudar a cabeça. Porque senão, mesmo operado com a bariátrica, depois que ele recuperar do pós-operatório, que leva um tempo, o ser humano é danado, ele vai encontrar maneiras de se enganar. Ele vai comer em pequena dose, ele vai ingerir, porque ele não vai conseguir ingerir grande volume. Se ele ingerir grande volume de comida, ele vai vomitar. Então ele aprende a se enganar, ele aprende a comer pequeno volume, várias vezes durante o dia, e ele acaba voltando a engordar. E ele fica mutilado, ele vai perder um pedaço do estômago, o médico, o cirurgião vai fazer uma ligação direta, ele pode passar a ter uma síndrome desabsortiva, ele pode ter problema carencial que eu digo de vitaminas e aminoácidos, de uma forma geral, pode desenvolver anemia, enfim. É uma cirurgia boa, tem validade em caso de obesidade mórbida. O paciente com obesidade mórbida ele precisa de ajuda, mas é um problema multidisciplinar, né? Envolve o médico, o nutricionista, o gastro, o endocrinologista, envolve a nutricionista, envolve o educador físico, envolve o fisioterapeuta, envolve o psicólogo, envolve até o psiquiatra, porque não é uma doença do aparelho digestivo. O prazer da boa mesa é um prazer para o homem, para a mulher, para o ser humano, que vem em primeiro lugar na escala de satisfação, mais do que o prazer sexual. O prazer sexual é depois. Então, o primeiro é a boa mesa. Aí você vai e tira isso do camarada. Ele entra em depressão, ele vai ficar frustrado, e ele começa a se culpar, e ele desenvolve um quadro depressivo. Então, a situação não é tão simples assim. Doutor Ricardo, eu quero falar agora também, nosso tempo já está quase se esgotando, mas é importante tocar nesse assunto. Existe uma outra lenda urbana, que eu não sei se é verdadeira ou não, e o senhor vai nos esclarecer agora, de que uma pessoa deve comer de 3 em 3 horas para emagrecer, porque obriga a produção de ácido gástrico, de ácido clorídrico, obriga o organismo a estar em contínuo funcionamento para a produção, o intestino estão em contínuo funcionamento para a produção do ácido gástrico, e por isso comer de 3 em 3 horas emagrece. Isso é verdade ou é outra lenda urbana? Essa é mais difícil. Essa eu diria que é uma verdade relativa. Realmente, se você come a miúde a cada 3 horas, você está favorecendo o organismo a queimar aquilo. E com isso, realmente, não engordar. Agora, depende muito do que você vai comer. Porque se você come de 3 em 3 horas, mas come pão, come chocolate, come alimentos com alto teor ou alta quantidade de caloria, você não vai emagrecer. Então, você pode comer de 3 em 3 horas. Ajuda? Ajuda. Tem dieta que funciona assim. Nutricionista orienta assim. Mas depende do que vai comer. Você tem que comer aquilo que está dentro do quadro ou da lista permitida. Aí ajuda, mas tem que estar sempre associado a uma atividade física. Ou seja, a vida sedentária não favorece. Você vai ter crescimento lateral. Você vai crescer lateralmente. Vai engordar. Né? Então, bem. Atividade física, o de 3 em 3 horas ajuda, mas depende do que vai comer. Doutor Ricardo, eu queria agora deixar uns minutos ao senhor para alguns comentários, alguns conselhos e para suas despedidas. Fique à vontade. Ô Bernardo, eu agradeço aí o seu convite mais uma vez e agradeço a atenção dos telespectadores. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para dar um pouco de informação, principalmente ao leigo, né? E desejar que a população
E esse apelo hoje não é só no Brasil, é mundial, né? De qualidade de vida, de mudança de hábito, né? De praticar atividade física, antes sempre consultar um cardiologista para ver como é que está a pressão, como é que está o coração, se tem condições de fazer uma atividade física e qual atividade física seria adequada para aquela pessoa, né? Procurar viver bem, viver em paz, procurar ter pensamento positivo, ter hábitos de vida saudáveis, procurar ingerir alimento o mais natural possível, evitar produto químico, né? Evitar conservante, corante, acidulante, procurar controlar medicação. O brasileiro é muito chegado a consumir remédio. A se automedicar. A se automedicar. Se o paciente vai lá no meu consultório, no final da consulta eu oriento, falo, digo, e oriento em dieta, isso e aquilo, e não dou receita. Pessoal, olha, hoje eu não vou lhe dar receita. Você hoje não vai gastar dinheiro em farmácia. Ele sai triste do consultório. Fica meio, poxa, mas dá alguma coisinha aí. Né? Um remédio para o fígado. Né? O brasileiro tem culpa muito o fígado. Coitado, o fígado leva a culpa de quase tudo. Né? O fígado é um pobre coitado. Então, é isso, é mudança de hábito, é vida saudável, é praticar uma atividade física qualquer que seja, com orientação, e procurar não fumar, né? O fumo é totalmente prejudicial. O álcool em pequena dose, de uso eventual, às vezes é até benéfico. A gente sabe que o vinho tinto é bom para aumentar o HDL do coração, pode evitar infarto, pode evitar a AVC, ajuda na radicais livres, enfim, procurar ingerir fibra, procurar estar sempre hidratado e ter pensamentos positivos, afastar os pensamentos negativos. Procurar controlar o mal do século, aí, que é ansiedade, depressão. Isso atrapalha a vida da pessoa. Né? Falar aqui é fácil, na prática é mais difícil. Eu falei de fígado, o fígado leva a culpa de muita coisa. O fígado, na verdade, pode ter 3 doenças. 3. Ou tem hepatite, tem vários tipos de hepatite, a viral é a mais comum, né? Mas tem hepatite medicamentosa, hepatite tóxica, hepatite alcoólica, né? Mas a de vírus A, B e C, é a mais comum. Ou você tem cirrose, também de várias causas, a mais comum é a cirrose alcoólica, né? Hepatite, cirrose e câncer de fígado, o hepatocarcinoma. Então, ou tem hepatite, ou tem cirrose, ou tem câncer no fígado. Está muito na moda agora, o pessoal descobriu, a esteatose hepática. Que é a gordura no fígado. É a gordura no fígado. Ora, meu Deus. Primeiro, gordura no fígado não dói. Não. O paciente chega, eu estou com gordura no fígado, dói. Então, a gordura no fígado não é esse fantasma todo. Curiosamente, um médico hepatologista me falou que se pegar a população em geral, 90% da população tem um índicezinho maior ou menor de gordura no fígado de esteatose. Então, é aprender a conviver com isso e evitar alimentos gordurosos. Isso. E se está mais cheinho, gordinho, perder peso. Exato. Doutor Ricardo, mais uma vez eu queria lhe agradecer a sua vinda aqui. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a paciência e a gentileza da senhora e do senhor para com o nosso programa, prometendo para a próxima terça-feira uma nova entrevista sobre outra especialidade da medicina. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado, pelo menos que tenha servido para lhe retirar alguma dúvida, lhe levar algum esclarecimento, desmistificar alguma coisa que nós falamos aqui em termos de lenda urbana. Tá? Então, olha, eu queria agradecer ao doutor Ricardo, eu queria agradecer à senhora e ao senhor, aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, a todos os petropolitanos. Então, eu queria desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor.
TVC 16. Aqui você se vê.